Nos últimos dias, as redes sociais têm sido bombardeadas com vídeos que fazem declarações, no mínimo, intrigantes. Supostamente, a NASA estaria mantendo o megalodonte, o tubarão gigante considerado o rei dos oceanos, preso em cativeiro. Mas como eles teriam conseguido o indivíduo da espécie que foi considerada extinta há milhões de anos? Qual seria a intenção da agência em mantê-lo em segredo? Pode ser que seja apenas uma teoria da conspiração. Mas e se for verdade? Antes de investigar esses fatos, vamos entender melhor quem foi ou, possivelmente, quem é o megalodonte. Muito provavelmente, ele não foi apenas o maior tubarão do mundo, mas também um dos maiores animais marinhos que já existiram em nossos oceanos. Estima-se que ele poderia ter até 20 metros de comprimento, o que seria 3 ou 4 vezes maior do que um tubarão branco, que já aterroriza qualquer um que tenha o azar de cruzar seu caminho. Para se ter uma noção, os dentes desse animal mediam cerca de 18 centímetros, o que é mais ou menos do tamanho da mão de um homem adulto esticada. Você consegue imaginar isso? Aliado ao seu tamanho colossal e à força de sua mandíbula, o megalodonte poderia abocanhar e destruir qualquer coisa que o ameaçasse, ou que ele considerasse apetitoso para se tornar sua próxima refeição. Por falar nisso, por mais que não existam registros oficiais de um exemplar vivo, pelo menos até agora, a suposição de que ele tivesse uma alimentação carnívora é uma conclusão óbvia. Isso porque toda a sua estrutura foi desenhada para que ele fosse um exímio predador, capaz de devorar não apenas pequenos peixes, mas principalmente outros gigantes dos mares. Os cientistas acreditam que ele se alimentava de outros tubarões, ou até mesmo de baleias jubartes, que podem chegar a medir 16 metros e pesar 30 toneladas na fase adulta. Como isso seria possível? Justamente por conta de sua estrutura. Pesquisadores acreditam que o megalodonte tinha o nariz curto em comparação com o grande tubarão branco. Sua mandíbula era mais achatada, semelhante ao tubarão azul, e ele ainda tinha barbatanas peitorais extras longas para suportar todo o seu peso. Porém, se considerarmos que não existem exemplares vivos nos dias de hoje, chegar a essa conclusão não seria tarefa fácil. Isso porque não existem fósseis completos do corpo do tubarão. Como os esqueletos desses animais são em grande parte feitos de cartilagem, eles raramente são fossilizados. Assim, os conhecimentos oficiais que temos sobre sua dieta, vida, habitat, só foram possíveis por meio de estudos realizados a partir dos dentes do animal. Pelo menos é nisso que acreditamos até agora. Até porque explicar como um animal tão poderoso teria sido extinto não é uma tarefa fácil. Mas existem algumas teorias. Uma delas diz que a causa foi o tubarão branco moderno. Isso soa estranho, não é? Principalmente levando em conta o tamanho. O tubarão branco parece ser muito mais um petisco no cardápio do megalodonte do que a causa de sua extinção. Contudo, essa hipótese defende que, com o surgimento do tubarão branco, a competição pelos alimentos nos oceanos
teria ficado mais acirrada. Não era sempre que o megalodonte teria uma baleia disponível para jantar. Então ele também precisaria se alimentar de presas menores quando fosse necessário. Mas o tubarão moderno seria mais adaptado para esse tipo de predação. Por isso, saía na frente e acabava deixando o grande tubarão sem alimentos disponíveis. É claro. É claro, como sabemos na lei da natureza, o mais adaptado sempre vence. Então, o tubarão branco não teria extinguido o megalodonte por ser mais forte e devorá-lo, mas por ser mais adaptado ao seu meio e ter conseguido se manter de forma mais eficiente. No entanto, existe outra teoria, também bastante plausível, que tenta explicar o sumiço do megalodonte dos oceanos. Acontece que, pelo menos até então, as evidências apontam para que o megalodonte tenha desaparecido dos mares há cerca de 2.600.000 anos, quando uma onda de extinções marinhas mexeu com todo o clima e a biodiversidade do nosso planeta. Isso teria acontecido no período da Era Glacial, momento em que essa e outras espécies teriam deixado de existir por completo. Cientistas da Universidade da Califórnia analisaram os dentes do megalodonte e concluíram que o tubarão tinha o sangue parcialmente quente, com temperatura corporal de mais ou menos 27 graus Celsius, uma temperatura mais alta do que a temperatura da água do mar dessa época. Por isso, o rápido resfriamento do oceano, aliado à redução do nível do mar, fez com que essa criatura perdesse áreas adequadas para procriação e berçário. Além disso, uma queda na diversidade das baleias e uma mudança na disposição desses animais que migraram para as regiões polares na época, possivelmente reduziram a principal fonte de alimento do tubarão naquele momento. Isso se alinha com a teoria anterior de que o megalodonte teria que competir com o tubarão branco moderno para se alimentar, mas acabou perdendo por não ser tão eficiente, com presas menores. Pelo menos é isso que se acreditava até então. Os vídeos que foram divulgados recentemente apontam o contrário. A história que é contada por eles é a seguinte. Logan Parker, um marinheiro e mergulhador do Texas, estava navegando próximo à costa de Maryland quando foi surpreendido por uma tempestade. A intempérie teria provocado alguns danos à sua embarcação, mas quando ele foi verificar, percebeu que havia algo no fundo do mar que chamou sua atenção. Como estava com seu equipamento de mergulho, ele decidiu verificar. Depois de descer alguns metros, se deu conta de que estava diante de uma enorme gaiola de metal. Em uma das barras estava escrito Zona 52, propriedade da NASA. O mergulhador ficou intrigado e, observando o compartimento, que era tão grande que não se podia ver o fundo. Além disso, as barras eram tão afastadas que era possível que ele passasse entre elas. Mas, no entanto, antes que ele pudesse tomar essa decisão, um barulho metálico surgiu e foi aumentando gradativamente. Foi quando ele se deparou com a silhueta de um tubarão. Não qualquer tubarão. Ele tinha aproximadamente 20 metros e uma aparência grotesca, diferente de tudo que ele já viu em sua vasta experiência nos mares. Bom, sem pensar duas vezes, ele voltou à superfície, entrou em seu barco e navegou de volta à costa. Bom, assustador. Isso você concorda, não é? Eu teria feito o mesmo, sem dúvidas. No entanto, Logan ficou intrigado e voltou ao local cerca de 2 semanas depois para investigar melhor
do que se tratava. Mas já não havia mais nada no local. Por mais incrível que possa parecer, mesmo com um terror gerado no primeiro encontro, o mergulhador teria conseguido fazer algumas imagens rápidas que divulgou logo em seguida, quando não conseguiu mais encontrar a jaula. Então algumas teorias começaram a surgir. Alguns dizem que a NASA estava escondendo o megalodonte em pesquisas marinhas desde a década de 1970. Outros apontam que a agência teria motivações bélicas para armazenar e esconder o tubarão gigante, já que, devido à sua força e às proporções, ele serviria perfeitamente como uma máquina de matar. No entanto, existem muitos céticos em relação a essas afirmações, especialmente por conta das lacunas deixadas nos vídeos. Uma delas é o fato de que há uma outra versão, veiculada nos Estados Unidos, que tem algumas diferenças em relação a essa que apresentamos a você. Nela também é dito que a NASA estava desenvolvendo pesquisas na década de 1970 e que, para isso, teria construído uma gaiola gigantesca. Contudo, esse local ficou conhecido como Zona F e não Zona 52, ainda que também contenha o alerta de que se trata de uma propriedade da Agência Espacial. Outra diferença é em relação ao nome do marinheiro que teria feito a descoberta. Na versão americana, ele se chama George Meyer, igualmente morador do estado do Texas. Além disso, as informações contidas em ambos os vídeos, tanto brasileiro quanto americano, não podem ser facilmente encontradas na internet, como, por exemplo, o paradeiro dos mergulhadores ou o local exato da descoberta. Nem mesmo o vídeo que teria sido gravado foi divulgado, já que são colocadas algumas condições para que ele seja liberado ao público, como ter que compartilhar a publicação. Além do mais, a ciência, a existência dos megalodontes hoje em dia seria pouco provável. Isso porque as evidências que comentamos sobre sua extinção, as mudanças climáticas e a competição por comida parecem ser bem confiáveis e razoáveis. Além disso, caso a espécie ainda habitasse os mares, provavelmente deixaria mais rastros, como dentes em carcaças de suas presas, ou mesmo seus corpos apareceriam nas praias depois de sua morte. Mas e se não fosse a espécie que estivesse habitando os mares livremente, e sim apenas um indivíduo? E se ele tivesse sido capturado das profundezas sem que ninguém soubesse? Se fosse fruto de uma experiência científica clandestina, que usou o DNA das amostras disponíveis para criar um indivíduo em laboratório? E se o plano da NASA for realmente usá-lo como arma biológica? O que podemos esperar? Afinal de contas, e se for verdade?